O cheiro de couro e perfume caro preenchia a sala de Marcelo, um santuário de poder do qual Jéssica sempre manteve distância. Mas não hoje. Hoje, ela foi convocada, e o objeto que repousava sobre a mesa de mogno polido era a causa de seu coração martelar contra as costelas. Era seu diário. As páginas que guardavam sua alma, seus medos, e o mais perigoso de todos, seu desejo mais secreto e ingênuo. Gerar um filho daquele homem imponente que agora a encarava com olhos indecifráveis. O silêncio era uma tortura, quebrado apenas pela voz grave dele que ecoou como uma sentença. Jéssica, precisamos conversar. Naquele instante, ela não sabia se estava prestes a perder o emprego ou, de alguma forma aterrorizante, a realizar seu maior sonho. Se o começo dessa história já te prendeu, deixe o seu gostei para eu saber. Se inscreve rapidinho aqui no canal para não perder o que vem a seguir e comente seu nome aqui embaixo. Quem sabe ele não aparece em uma futura história. A vida de Jéssica, até aquele momento, era uma sinfonia de discrição e rotina. Aos 22 anos, ela se movia pelo mundo com a delicadeza de quem tem medo de fazer barulho. Sua beleza era do tipo que não gritava, mas sussurrava. Com longos cabelos castanhos que emolduravam um rosto de traços finos e uma pele branca que parecia nunca ter sido beijada pelo sol forte. Nos corredores da construtora Império, uma das maiores do país, ela era a assistente júnior do departamento de projetos, uma peça eficiente e quase invisível na engrenagem gigantesca da empresa. Para ela, o emprego era mais do que um salário. Era a âncora que a mantinha estável, a prova de que conseguia cuidar de si mesma. Seu universo particular, no entanto, era infinitamente mais rico e turbulento. E ele tinha um nome: Marcelo. Com seus 35 anos, Marcelo não era apenas o CEO. Era uma força da natureza, um homem de presença imponente, com um corpo forte, moldado por uma disciplina que era evidente em cada gesto e cabelos negros que contrastavam com um olhar penetrante, capaz de desnudar a alma de qualquer um. Quando ele caminhava pelos andares, um silêncio respeitoso o seguia. Ele era o sonho inalcançável, o sol em torno do qual planetas como Jéssica apenas orbitavam, anônimos e distantes. Ela o amava em segredo, um amor platônico, infantil e desesperançado, que ela nutria nas páginas de seu diário de capa de couro sintético. Naquele diário, Jéssica não era a funcionária tímida. Era uma mulher que sonhava. Sonhava com o toque dele, com o som da risada dele, algo que ela raramente ouvia. E em seus delírios mais profundos e secretos, sonhava em carregar um filho dele. A ideia de ser mãe era um anseio antigo, mas a fantasia de ter um filho de Marcelo era diferente. Era o desejo de criar um elo eterno com o homem que representava tudo o que ela admirava. Força, segurança, um mundo que existia a galáxias de distância de sua vida simples. Ela escrevia sobre Victor, o nome que daria ao menino, um pequeno ser que teria os olhos do pai, mas a doçura que ela acreditava existir sob aquela fachada de aço. Era uma fantasia pura, a confissão de uma jovem virgem que entendia mais de contos de fadas do que de relacionamentos reais. Sua única confidente no escritório era Patrícia, uma colega do mesmo departamento. Patrícia era o oposto de Jéssica, extrovertida, com um sorriso sempre pronto e uma ambição que queimava em seus olhos. Ela se apresentava como a melhor amiga de Jéssica, sempre pronta para um café e uma fofoca. Amiga, você precisa se soltar. Com essa beleza toda poderia ter o homem que quisesse, dizia ela, com uma familiaridade que Jéssica, em sua ingenuidade, confundia com carinho. Mas por trás do sorriso, a inveja corroía. Patrícia não suportava a atenção que Jéssica atraía sem fazer o menor esforço, a admiração silenciosa dos colegas, a beleza natural que ofuscava sua própria produção elaborada. Ela via a competência de Jéssica não como uma inspiração, mas como uma ameaça direta à sua própria ascensão. Aquele dia fatídico começou como qualquer outro. Jéssica estava absorta em uma planilha complexa, quando Marcelo passou por sua mesa, seguido por 2 diretores. O perfume dele, uma mistura de sândalo e poder, ficou no ar por um instante, o suficiente para desestabilizá-la. Seu coração acelerou, e ela sentiu o rubor tomar conta de seu rosto. Mais tarde, na hora do almoço, sentindo-se especialmente sonhadora,
Ela pegou seu diário na bolsa para escrever apenas uma frase. Era um ritual, uma forma de acalmar a tempestade de sentimentos. Hoje eu o vi de perto. Por um segundo, imaginei que ele sorriu para mim. E meu coração quase parou de imaginar Victor sorrindo da mesma forma. Foi nesse exato momento que seu supervisor a chamou, com urgência na voz. Um erro precisava ser corrigido em uma apresentação para um cliente importante. Em pânico, Jéssica largou tudo sobre a mesa, empurrando o diário para o lado sem perceber, e correu para a sala de reuniões. Na pressa, o pequeno caderno de capa escura ficou semi-oculto sob uma pilha de papéis. Uma hora depois, quando a crise foi resolvida e ela voltou para sua mesa, seu sangue gelou. O diário não estava lá. Ela procurou em sua bolsa, em suas gavetas, no chão. Nada. O pânico começou a subir por sua garganta, um nó apertado de puro terror. Foi então que ela viu Patrícia se aproximando, com um olhar de falsa preocupação. Jéssica, o que foi? Você parece que viu um fantasma, disse Patrícia, a voz melosa. Meu caderno. Eu não o encontro, gaguejou Jéssica, as mãos tremendo. O sorriso de Patrícia foi quase imperceptível. Ah, é mesmo? Que estranho. Espero que ninguém o encontre. Pode ter coisas pessoais aí, não é? A malícia em seu tom era tão sutil que Jéssica, em seu desespero, não percebeu. Mas Patrícia sabia exatamente onde o diário estava. Minutos depois de Jéssica ter saído correndo, ela o vira. A curiosidade foi mais forte. Ela o abriu e seus olhos se arregalaram. As confissões, a paixão platônica, o desejo de engravidar. Era mais do que ela poderia sonhar. Era a munição perfeita. Com o diário em mãos, ela marchou diretamente para o último andar. Bateu na porta da sala de Marcelo, o coração triunfante. Chefe, com licença, disse ela, com a expressão mais séria e preocupada que conseguiu forjar. Encontrei isso na mesa da Jéssica. Eu não queria ler, juro, mas a capa se abriu e eu vi o seu nome. E, bem, acho que o senhor precisa ver. Estou preocupada com o tipo de profissional que temos aqui, com fantasias que podem atrapalhar o ambiente. A chamada veio meia hora depois. A voz da secretária de Marcelo, normalmente calorosa, era fria e impessoal pelo telefone. Jéssica, o senhor Vasconcelos quer vê-la em sua sala, agora. Cada passo pelo corredor em direção à sala da presidência era uma tortura. Os olhares dos colegas pareciam facas em suas costas. Patrícia lhe lançou um olhar de boa sorte, encharcado de veneno. O mundo de Jéssica estava desmoronando, e ela sabia exatamente o porquê. E então, ela estava lá, dentro do santuário. A sala era vasta, com uma parede de vidro que exibia São Paulo aos seus pés. Marcelo estava sentado atrás da imensa mesa de mogno, e sobre a superfície polida, como uma peça de acusação em um tribunal, estava o seu diário. O silêncio que se seguiu foi o mais longo de sua vida. Ele apenas a encarava, os olhos escuros indecifráveis. Não havia raiva neles, nem nojo. Havia algo mais. Uma intensidade analítica, quase fria. Jéssica sentia as lágrimas queimando em seus olhos, a humilhação a sufocando. Ela esperava os gritos, a demissão, a ordem para que sumisse de sua frente. Marcelo folheou uma página, sem desviar os olhos dela. Victor, ele disse, a voz grave e sem inflexão. É um nome forte. O corpo de Jéssica estremeceu. Aquilo era pior do que a raiva. Era um escárnio calmo, uma dissecação de sua alma. Senhor, eu posso explicar. É só uma bobagem, uma fantasia. Eu jamais misturaria isso com meu trabalho. Por favor, me demita, mas não pense que eu sou louca, ela implorou, a voz embargada. Ele se recostou na cadeira de couro, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Louca? Não. Ingênua? Certamente. Inapropriado para o ambiente de trabalho? Sem a menor dúvida. A senhorita Patrícia fez questão de ressaltar isso. Um brilho gélido passou por seus olhos ao mencionar o nome de Patrícia. Ele não era tolo. Sabia exatamente o tipo de jogo que ela estava jogando. Mas isso era irrelevante agora. O diário de Jéssica havia lhe apresentado uma solução inesperada para um problema que o assombrava há meses. Jéssica se encolheu, preparando-se para o golpe final. Eu não vou demitir você, Jéssica, disse ele, e a surpresa daquelas palavras a fez levantar o olhar.
Ele se inclinou para a frente, a expressão agora puramente de negócios. Meu pai faleceu no ano passado, e ele era um homem tradicional. Em seu testamento ele deixou uma cláusula bastante específica. Para que eu assuma o controle total e irrestrito da Império, preciso estar casado ou ter um herdeiro. Tenho um prazo de 18 meses. Faltam 6. Jéssica o encarava, confusa. Onde ele queria chegar com aquilo? Eu não tenho a menor intenção de me casar, continuou ele, a voz dura como pedra. Casamentos são contratos baseados em interesses, e eu não tenho tempo para esse tipo de teatro. Um herdeiro, por outro lado, é uma questão biológica, uma transação. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela avaliando-a. Eu tenho procurado opções, barrigas de aluguel, acordos com mulheres da minha classe social. Todas as opções são repletas de complicações, advogados e potenciais escândalos. E então, ele gesticulou em direção ao diário. Isto cai na minha mesa, a confissão mais pura e absurdamente conveniente que eu já vi. O coração de Jéssica parou. O ar em seus pulmões parecia ter se solidificado. Ela não podia estar entendendo o que ele estava sugerindo. Você, disse Marcelo a voz baixa e direta, quer um filho meu, e eu preciso de um herdeiro. Vejo aqui uma sobreposição de interesses. O que o senhor está dizendo? Ela sussurrou, o corpo todo tremendo. Estou lhe oferecendo uma proposta, Jéssica. Não um romance, não um conto de fadas. Um contrato. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade antes de se virar para encará-la novamente. Sua silhueta imponente contra a luz. Você gerará meu filho. Durante a gravidez e após o nascimento, terá todo o suporte financeiro, médico e de segurança que o dinheiro pode comprar. Após dar à luz e cumprir o período de amamentação que meus médicos recomendarem, você receberá uma quantia que garantirá sua estabilidade financeira pelo resto de sua vida. Poderá viajar, estudar, fazer o que quiser, desde que mantenha total discrição. O herdeiro da Império será criado por mim. Cada palavra era um golpe. Ele havia pegado o sonho mais íntimo dela e o transformado em uma transação comercial fria e calculada. A humilhação que ela sentia antes era nada comparada a isso. Era a aniquilação de sua fantasia, a prova de que homens como ele não amavam, eles adquiriam. Mas por baixo da dor e da vergonha, uma faísca perigosa se acendeu. A chance. A aterrorizante, insana e única chance de ter exatamente o que ela escreveu naquelas páginas. Estar perto dele, carregar seu filho. De uma forma distorcida e dolorosa, era o seu sonho se tornando uma proposta real. Ela olhou para o rosto dele, para a expressão séria, para a beleza cruel que a assombrava em seus sonhos. Ele não estava brincando. Estava oferecendo a ela a chave para seu desejo mais secreto, mas o preço era a sua alma. Você tem 24 horas para decidir, disse Marcelo, voltando para sua mesa e fechando o diário com um som suave e definitivo. Pense nisso como uma promoção, Jéssica, a mais importante da sua vida. Agora, pode voltar ao trabalho. Jéssica saiu da sala de Marcelo como se flutuasse em um pesadelo. O ar do corredor parecia denso, difícil de respirar. Cada rosto que ela via parecia saber de seu segredo, de sua humilhação. Ela caminhou de volta para sua mesa em um transe, ignorando o olhar curioso e faminto de Patrícia, que esperava vê-la em lágrimas com uma caixa de papelão nas mãos. Em vez disso, Jéssica sentou-se, ligou o monitor de seu computador e encarou a tela sem realmente ver nada. As palavras dele ecoavam em sua mente. Um contrato. Um herdeiro. Estabilidade financeira pelo resto de sua vida. Ele não havia roubado apenas seu diário. Havia roubado seu sonho, dissecando-o com um bisturi de indiferença e o devolvido como uma proposta de negócios. A noite foi um borrão de angústia. Em seu pequeno e arrumado apartamento, que de repente pareceu 1 milhão de vezes mais simples e insignificante, Jéssica andou de um lado para o outro. Ela era virgem. O que ela sabia sobre gerar um filho? O que ela sabia sobre o mundo daquele homem? Ela era uma funcionária, um número, e ele queria transformá-la em uma incubadora. A ideia era revoltante, degradante. Mas então, no silêncio da madrugada, outra verdade se impôs. A verdade que ela havia confessado tantas vezes nas páginas de seu diário. Ela queria um filho dele. Era um desejo irracional, um anseio profundo
que ela mal compreendia. E agora, o universo, de uma forma cruel e distorcida, estava lhe oferecendo exatamente isso. Ela pensou em sua vida, na constante luta para pagar as contas, no medo do futuro, na solidão que era sua companheira mais fiel. A proposta de Marcelo era um veneno, mas também era uma tábua de salvação. E em seu âmago, a ideia de carregar Victor, de tê-lo em seus braços, mesmo que por pouco tempo, era uma tentação poderosa demais para ser ignorada. Sentindo-se encurralada pela vida e, ao mesmo tempo, estranhamente atraída pela única chance de tocar seu sonho, ela tomou sua decisão. No dia seguinte, pontualmente às 9 da manhã, ela bateu novamente na porta de Marcelo. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos, embora assustados, carregavam uma nova resolução. Ele não pareceu surpreso em vê-la. Apenas indicou a cadeira à sua frente. Um advogado de rosto severo, que não estava lá no dia anterior, já estava presente, sentado discretamente a um canto com uma pasta de couro sobre o colo. "Decidiu?" perguntou Marcelo, a voz sem emoção. Jéssica engoliu em seco, o som parecendo alto demais na sala silenciosa. "Eu aceito." Nenhum sorriso, nenhum sinal de alívio, apenas um aceno de cabeça. Sábia decisão. Ele fez um gesto para o advogado, que se levantou e colocou um documento volumoso sobre a mesa. "Doutor, Magalhães irá explicar as cláusulas. Recomendo que leia tudo com atenção." Por uma hora, o advogado discorreu sobre termos legais, valores, obrigações de confidencialidade e disposições médicas. Jéssica mal ouvia. Seu foco estava no homem do outro lado da mesa, que a observava com a mesma intensidade de um cientista analisando um espécime. Quando o advogado terminou, o silêncio retornou. Marcelo empurrou uma caneta de ouro na direção dela. "Assine", ele ordenou. Com a mão trêmula, Jéssica assinou seu nome em todas as páginas necessárias. Cada assinatura parecia um pedaço de sua alma sendo vendido. No final, o contrato foi fechado. Ela havia se tornado oficialmente um projeto, a mãe de aluguel do herdeiro da Império. No escritório, a atmosfera mudou drasticamente. A notícia de que Jéssica não fora demitida e que, pelo contrário, parecia ter a atenção do grande chefe, se espalhou como fogo. Patrícia, consumida pela fúria de ver seu plano falhar espetacularmente, começou sua campanha de difamação. Seus sussurros venenosos encontravam ouvidos ávidos por fofoca. "Ninguém passa uma hora na sala do chefe e sai ilesa. Ela deve ter oferecido algo que ele quis", insinuava ela na copa, com um sorriso malicioso. Logo, Jéssica se viu completamente isolada. Os colegas que antes a cumprimentavam agora desviavam o olhar. Os almoços se tornaram solitários. Ela era ambiciosa, a oportunista, a mulher que estava dormindo com o chefe para subir na vida. A injustiça doía, mas ela suportava em silêncio. Era parte do preço que estava pagando. Uma semana depois, Marcelo a convocou novamente. "Precisamos ser vistos juntos", ele declarou sem rodeios. "O surgimento de um relacionamento precisa ser crível para quando a gravidez for anunciada. Iremos jantar hoje à noite. Um carro a pegará às 8. Aquele primeiro encontro foi a experiência mais tensa de sua vida. O restaurante era um templo da alta gastronomia, onde os talheres pareciam pesar 1 tonelada em suas mãos. Marcelo era um parceiro de cena impecável. Ele puxou a cadeira para ela, sorriu discretamente para o maître e conversou sobre amenidades, mas seus olhos permaneciam frios, calculistas. "Você está muito quieta", observou ele, após um longo silêncio. "Eu não sei o que dizer. Eu não pertenço a este lugar", confessou ela em um sussurro. Marcelo a fitou por um momento, e algo em sua expressão pareceu vacilar. "Apenas seja você mesma. A simplicidade, nesse caso, é um ativo. Torna a história mais comovente." A palavra história a atingiu como um tapa. Tudo era um roteiro. Mas, desafiando a si mesma, ela tentou. Falou sobre seu amor por livros antigos, sobre o pequeno jardim de ervas que mantinha na janela da cozinha. Pela primeira vez, ela viu um vislumbre de curiosidade genuína nos olhos dele. Ele ouvia atentamente, a cabeça levemente inclinada. A fachada de CEO implacável rachou por um instante, revelando um homem que parecia tão solitário quanto ela. A tensão começou a se dissipar, substituída por uma corrente elétrica de consciência mútua.
Aquele jantar não mudou o contrato, mas plantou uma semente de algo novo e perigoso: a familiaridade. Os encontros continuaram. Um concerto, uma galeria de arte e, finalmente, a temida visita à sua mansão. A casa não era uma casa, era um monumento. Mármore frio, pé direito altíssimo e obras de arte que valiam mais do que Jéssica ganharia em 10 vidas. Era um lugar magnífico, mas sem alma. Um palácio de gelo governado por um rei solitário. Foi lá que ela conheceu Dona Jussara, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Ela trabalhava para a família Vasconcelos desde que Marcelo era um menino e governava a mansão com uma lealdade feroz. Quando Marcelo apresentou Jéssica, a governanta a mediu de cima a baixo com uma desconfiança quase palpável. "Seja bem-vinda, senhorita", disse Dona Jussara, a voz educada, mas os olhos dizendo claramente: "O que uma garota como você faz aqui?" Enquanto Marcelo atendia a uma ligação de negócios urgente em seu escritório, Dona Jussara ofereceu um copo d'água a Jéssica na imensa cozinha. O silêncio era pesado. "O menino Marcelo trabalha demais", disse Jussara, mais para si mesma do que para Jéssica. "Desde que o pai se foi, ele carrega o mundo nas costas." "Ele parece muito focado", respondeu Jéssica, sentindo-se como uma intrusa. Jussara a encarou. "Ele precisa de alguém que o veja, não que veja apenas o dinheiro dele. Ele já sofreu muito por causa de mulheres que queriam o nome, não o homem." A indireta era clara como cristal. A governanta havia como mais uma na longa fila de interesseiras. Jéssica sentiu o rosto queimar, mas não disse nada. Como poderia se defender? A verdade, o contrato, era ainda pior do que as suspeitas de Dona Jussara. Contudo, sua reação, o rubor, o olhar baixo, a tristeza genuína em seus olhos, não passou despercebida pela mulher mais velha. Jussara franziu o senho, intrigada. A garota não tinha a arrogância das outras. Havia uma vulnerabilidade nela, uma pureza que a desarmava. As semanas se transformaram em um mês. A relação deles, embora ainda definida pelo contrato, encontrou um ritmo estranho. Jéssica começou a ver além do milionário. Viu o homem que relaxava os ombros quando pensava que ninguém estava olhando. O brilho em seus olhos quando falava de um novo projeto arquitetônico. A forma como tratava Dona Jussara com um respeito e carinho que não demonstrava a mais ninguém. E Marcelo, apesar de seus melhores esforços para manter a distância, encontrava-se cada vez mais afetado pela presença dela. A doçura de Jéssica, sua falta de malícia, era como um bálsamo para seu mundo cínico. Ele começou a ansiar pelos jantares, pelas conversas simples que o desconectavam da pressão esmagadora de seu império. A notícia do novo romance do solteiro mais cobiçado da cidade inevitavelmente começou a circular nas colunas sociais. O plano de Marcelo estava funcionando. Mas ele não contava que o boato chegaria aos ouvidos de uma pessoa em particular, um fantasma de seu passado que ele acreditava ter exorcizado. Em uma noite de sábado, Marcelo levou Jéssica para jantar na mansão. Dona Jussara havia preparado um prato que a mãe dele costumava fazer, e pela primeira vez, Jéssica viu Marcelo sorrir de verdade. Um sorriso nostálgico que suavizou suas feições e o fez parecer anos mais jovem. Eles estavam na sala de estar diante da lareira, um silêncio confortável entre eles, quando a campainha tocou. Dona Jussara foi atender e voltou com uma expressão preocupada. "Senhor Marcelo, tem uma visita." Antes que ele pudesse perguntar quem era, uma figura feminina surgiu no arco da porta. Era uma mulher de uma beleza estonteante e calculada, alta, loira, vestida com uma elegância que fazia as roupas mais caras parecerem simples. Ela exalava poder e autoconfiança. Jéssica sentiu-se imediatamente invisível, uma versão desbotada ao lado daquela explosão de cor e sofisticação. A mulher ignorou completamente a presença de Jéssica e caminhou diretamente até Marcelo, um sorriso felino nos lábios. "Marcelo, querido, quanto tempo?", disse a voz sedosa e cheia de história. "Você não me atende, não retorna minhas ligações. Tive que vir pessoalmente. Você não vai me apresentar a sua nova amiga?" O corpo de Marcelo enrijeceu. O calor do sorriso de momentos atrás desapareceu, substituído por uma máscara de gelo. Ele se levantou,
colocando-se sutilmente entre Jéssica e a recém-chegada. Verônica, o que você está fazendo aqui? Verônica, sua ex-noiva. A mulher que, segundo os sussurros que Jéssica tinha ouvido de Dona Jussara, havia partido seu coração de forma devastadora anos atrás. E agora, ela estava ali, em carne e osso, com os olhos fixos em Jéssica, um olhar predatório que não prometia nada além de guerra. O obstáculo que Jéssica nem sabia que existia acabara de materializar-se na sua frente, ameaçando destruir o frágil e confuso mundo que ela e Marcelo haviam começado a construir. A presença de Verônica sugou todo o calor da sala. O sorriso nostálgico de Marcelo se desfez, substituído por uma rigidez que Jéssica jamais vira nele. Era uma muralha de gelo se erguendo em tempo real. "O que você quer, Verônica?" Ele repetiu, a voz perigosamente baixa. Verônica deu de ombros com uma elegância estudada, seu olhar percorrendo Jéssica com um misto de pena e desprezo. "Ouvi dizer que você estava ocupado. A alta sociedade inteira está comentando sobre seu novo passatempo. Tive que ver com meus próprios olhos." Ela se virou para Jéssica, um sorriso condescendente nos lábios pintados de vermelho. "Então você é a famosa Jéssica. Devo admitir, não é o que eu esperava. Ele geralmente prefere mulheres com mais pedigree." Cada palavra era uma farpa envenenada. Jéssica sentiu seu rosto corar violentamente, encolhendo-se sob o peso daquele olhar avaliador. Ela era um inseto sob um microscópio. "Já chega", rosnou Marcelo, dando um passo à frente. "Você não é bem-vinda aqui. Por favor, vá embora." "Tão ríspido, querido", ela murmurou, deliciando-se com a atenção. "Só estou sendo amigável." Seus olhos faiscaram na direção de Jéssica. "Um conselho, querida." Marcelo se entedia fácil. "Aproveite enquanto dura." Com essa última provocação, ela se virou e saiu com a mesma confiança com que entrou, deixando um rastro de perfume caro e veneno no ar. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de coisas não ditas. Jéssica não conseguia encarar Marcelo, sentindo-se a causa daquela invasão desagradável. "Eu sinto muito", ela sussurrou, a voz trêmula. Marcelo passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração contida. "Você não tem culpa de nada. Verônica é um capítulo encerrado do meu passado." A forma como ele disse aquilo, no entanto, sugeria que o livro ainda estava em sua estante. Ele a olhou, vendo a perturbação em seu rosto, e seu tom mudou, tornando-se novamente o do CEO, o homem no controle. Era mais fácil voltar para o território do contrato. "Esqueça isso. Tenho outro assunto a tratar." Ele caminhou até o bar e serviu-se de um copo de uísque. "Daqui a 2 semanas, haverá o baile de gala anual da Fundação Vasconcelos. É o evento social mais importante da empresa. Toda a imprensa estará lá, assim como meus sócios e rivais. É a ocasião perfeita." "Perfeita para quê?" perguntou Jéssica, confusa. "Para solidificar nossa história", respondeu ele, virando-se para encará-la. "Você irá comigo, como minha acompanhante oficial. A partir daquela noite, ninguém mais terá dúvidas sobre a natureza do nosso relacionamento." O pânico tomou conta de Jéssica. Uma coisa era um jantar discreto, outra era ser jogada aos leões da alta sociedade, com Verônica certamente entre eles. "Eu não posso. Eu não saberia como agir, o que vestir, o que dizer." "Não se preocupe com isso", ele a interrompeu, a voz firme, não admitindo contestação. "Eu cuidarei de tudo. Você apenas terá que desempenhar o seu papel." As 2 semanas seguintes foram um turbilhão. Marcelo foi fiel à sua palavra. Na tarde do baile, o apartamento de Jéssica foi invadido por uma equipe de profissionais. Uma estilista trouxe um vestido de seda azul marinho que parecia ter sido costurado com o céu noturno. Um cabeleireiro e um maquiador a transformaram com uma habilidade que beirava a mágica. Quando ela se olhou no espelho, mal se reconheceu. A mulher que a encarava de volta era uma estranha elegante, com os cabelos presos em um coque sofisticado e os olhos realçados, brilhando com uma mistura de medo e excitação. O toque final foi uma caixa de veludo que o motorista de Marcelo entregou. Dentro, um colar de diamantes e safiras faiscava frio e pesado contra sua pele. Era um conto de fadas, mas ela se sentia como uma Cinderela, cujo encanto
Era um contrato com data para expirar. Quando Marcelo chegou para buscá-la, ele parou na porta genuinamente surpreendido. Por um instante, a máscara de controle caiu e seus olhos a percorreram com uma admiração inegável. Ele estava deslumbrante em um smoking preto que acentuava sua altura e a força de seus ombros. "Você está perfeita", ele disse, a voz mais rouca que o normal. O elogio vindo dele fez o coração de Jéssica disparar. O salão de baile era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre um mar de pessoas vestidas com suas melhores roupas e joias. Os flashes das câmeras explodiam por toda parte. Ao entrarem, um silêncio momentâneo se espalhou, seguido por uma onda de sussurros. Jéssica sentiu centenas de olhos sobre ela, julgando, avaliando. A mão de Marcelo em suas costas era o único ponto de apoio em um mundo que girava. "Relaxe", ele sussurrou em seu ouvido, a voz um bálsamo para seus nervos. "Apenas sorria e segure minha mão. Deixe que eu conduza." Para sua surpresa, ele era um parceiro impecável. Apresentou-a a magnatas e socialites com uma naturalidade que tornava a farsa quase real. "Esta é Jéssica, minha namorada." A palavra soava estranha e maravilhosa em seus lábios. Aos poucos ela começou a relaxar, inebriada pela música, pelo champanhe e, principalmente, pela proximidade dele. Mas a paz era frágil. Do outro lado do salão, ela a viu. Verônica. Deslumbrante em um vestido vermelho sangue, ela observava o casal com um sorriso venenoso, cercada por um grupo de mulheres que pareciam clones de sua arrogância. E então, ela começou a se mover na direção deles, como um tubarão que sente o cheiro de sangue na água. "Marcelo, querido, e Jéssica?" exclamou Verônica, a voz alta o suficiente para atrair a atenção dos que estavam por perto. "Que surpresa vê-la aqui. Você se encaixou tão bem. Diga-me, querida, o que seus pais fazem? Tenho certeza de que devem ser pessoas fascinantes para terem criado alguém com tantos talentos." A pergunta era uma armadilha cruel. Verônica sabia que os pais de Jéssica eram pessoas simples, que sua vida era modesta. A intenção era expô-la, humilhá-la na frente daquele público de elite. Jéssica gelou, as palavras presas na garganta. Os rostos ao redor a encaravam, esperando, curiosos. Ela sentiu o aperto da mão de Marcelo na sua. Quando ele falou, sua voz não era alta, mas cortava o ar com a precisão de uma lâmina. "Os pais de Jéssica são pessoas honestas e trabalhadoras, Verônica. Ensinaram a ela valores que o seu dinheiro não pode comprar." Ele se virou para o grupo, o olhar varrendo cada um deles com um desprezo gelado. "Jéssica está aqui como minha convidada e, mais importante, como a mulher que está ao meu lado. A história e o passado dela não são da conta de ninguém. Que o colar que ela está usando," ele acrescentou o olhar cravado em Verônica, "não é um empréstimo. É um presente. Se alguém aqui tem algum problema com isso, o problema é diretamente comigo." O silêncio foi absoluto. Verônica ficou pálida, a boca entreaberta em choque. Ninguém ousava desafiar Marcelo Vasconcelos daquela forma. Ele havia traçado uma linha na areia, protegendo Jéssica de uma forma pública e inequívoca, que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Sem dizer mais uma palavra, ele pegou a mão de Jéssica e a conduziu para fora do salão principal, em direção a um terraço isolado, com vista para os jardins iluminados. Longe dos olhares curiosos, o ar noturno envolveu-os. Jéssica tremia, uma mistura de alívio e adrenalina correndo por suas veias. Ela se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Obrigada", ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Ninguém nunca me defendeu daquele jeito." Marcelo a encarava, a respiração pesada. A visão dela, frágil e forte ao mesmo tempo, banhada pela luz da lua, desmantelou a última de suas defesas. A gratidão em seus olhos era mais intoxicante que qualquer uísque. Naquele momento, ela não era um contrato. Não era a mãe de seu futuro filho. Era apenas Jéssica, a mulher cuja simplicidade havia se infiltrado em seu mundo blindado e o virado de cabeça para baixo. A tensão entre eles, construída ao longo de semanas de jantares formais e conversas contidas, finalmente explodiu. A fachada profissional, o acordo de negócios, tudo perdeu o sentido.
Movido por um impulso que ele não tentou mais controlar, ele diminuiu a distância entre eles. Segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo carregado de urgência, de gratidão e de uma admiração recém-descoberta. Foi a confissão de meses de sentimentos reprimidos, a colisão de dois mundos. Jéssica respondeu com a mesma intensidade, o medo e a incerteza se dissolvendo no calor daquele contato. Pela primeira vez, o sonho que ela escrevia em seu diário se tornou real, mais vívido e avassalador do que qualquer fantasia. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, a realidade os atingiu com a força de uma onda. Eles se olharam, o choque e a revelação estampados em seus rostos. Aquele beijo havia mudado tudo. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas um negócio. Sentimentos reais, inegáveis e aterrorizantes, haviam florescido entre eles. Para Jéssica, era a realização de seu desejo mais profundo. Mas para Marcelo, era o prenúncio de seu maior medo. Ele estava perdendo o controle, tornando-se vulnerável, e a vulnerabilidade era um território perigoso que ele jurara nunca mais visitar. O homem que a defendera com tanta ferocidade momentos antes, agora a olhava com uma expressão de pânico contido, dando um passo instintivo para trás. O contrato estava quebrado, e em seu lugar havia algo muito mais complicado e assustador. O beijo no terraço não foi o início de um romance. Foi o estopim de uma guerra interna para Marcelo. A vulnerabilidade que sentiu naquele momento o aterrorizou. Era uma sensação familiar, um eco da dor devastadora que ele jurou nunca mais sentir. Nos dias que se seguiram, ele se tornou uma fortaleza impenetrável. A mão que a segurou com tanta paixão agora mal a cumprimentava. As conversas foram substituídas por e-mails curtos e formais. Jéssica se sentia como se tivesse sonhado tudo aquilo, mas a frieza no olhar dele era a prova de que o beijo fora real e que ele se arrependia profundamente. O contrato, que por um breve momento pareceu sem sentido, voltou a ser a única e gélida realidade entre eles. Enquanto isso, a humilhação pública no baile de gala acendeu uma chama de fúria em Verônica. Ser repreendida publicamente por Marcelo por causa de uma Zé Ninguém era uma afronta que ela não podia perdoar. Ela sentia que estava perdendo o controle, que aquela funcionária insignificante havia de alguma forma acessado um lado de Marcelo que ela jamais conheceu de verdade. A vingança tornou-se uma necessidade. Ao mesmo tempo, nos andares inferiores da construtora Império, Patrícia observava a situação com um ódio que a consumia. O fato de Jéssica ter ido ao baile, deslumbrante e ao lado de Marcelo, era a prova final de que seu plano havia saído pela culatra de forma espetacular. A inveja se transformou em uma obsessão doentia. Ela passava as noites pesquisando sobre Verônica, a ex-noiva poderosa, a única mulher que parecia ter abalado o inabalável Marcelo Vasconcelos. Foi então que uma ideia perversa e brilhante surgiu em sua mente. O inimigo de seu inimigo era seu amigo. Com o coração batendo forte, ela encontrou o contato de um dos assessores de Verônica e enviou uma mensagem calculadamente enigmática. A senhora não me conhece, mas eu trabalho com a Jéssica. O que está acontecendo não é o que parece. A verdade é muito mais sórdida e eu tenho como provar. A isca foi mordida. 2 dias depois, Patrícia estava sentada em um café luxuoso de frente para Verônica. A ex-noiva de Marcelo a analisava com olhos frios, esperando. E Patrícia, com a performance de uma atriz talentosa, contou sua versão da história. Ela pintou Jéssica como uma golpista dissimulada que a usou para se aproximar de Marcelo, que falava em aplicar o golpe da barriga, e que o diário era apenas uma parte de seu plano mestre. Verônica ouvia, um sorriso lento e satisfeito se formando em seus lábios. A história de Patrícia era a arma de que ela precisava. Sua lealdade à empresa é admirável, Patrícia, disse Verônica, a voz melíflua. Acho que podemos nos ajudar. Juntas, as duas mulheres, unidas pelo ódio a Jéssica, arquitetaram um plano cruel. Verônica, com seus recursos ilimitados, contratou um especialista para forjar uma série de mensagens de texto, supostamente trocadas entre Jéssica e uma prima, detalhando o plano para engravidar de um chefe rico. Elas até mesmo criaram um falso depoimento de um suposto ex-namorado, que afirmava ter sido abandonado por Jéssica
quando ela percebeu que ele não era rico o suficiente. O papel de Patrícia seria o golpe de misericórdia, entregar as provas a Marcelo, chorando e se dizendo preocupada com o bem-estar de seu chefe. Em uma tarde cinzenta, Jéssica foi chamada à mansão. Marcelo havia sido frio e distante, mas pediu que ela fosse até lá para discutir os próximos passos do cronograma médico. O clima na casa era pesado. Marcelo estava em uma reunião e Dona Jussara a recebeu na cozinha. A governanta, que observava tudo com seus olhos sábios, notou a tristeza profunda no olhar de Jéssica e o tormento na expressão de Marcelo nos últimos dias. Ela via o quanto aqueles dois estavam se ferindo por medo. Ele não é um homem mau, menina, disse Jussara de repente, enquanto servia um chá a Jéssica. Ele só tem medo, um medo que quase o destruiu uma vez. Jéssica a olhou, surpresa. A outra, continuou a governanta, referindo-se a Verônica sem precisar dizer o nome. Não partiu apenas o coração dele. Ela o humilhou. Tinha um caso com o maior rival dele nos negócios. Passava informações da empresa para o amante. Marcelo descobriu tudo, da pior forma possível, na frente de toda a família e dos sócios. A traição quase custou a empresa que o pai construiu. Desde aquele dia, ele ergueu esses muros ao redor de si mesmo. Ele acredita que toda mulher que se aproxima só quer o seu dinheiro ou o seu poder, e que o amor é uma arma usada para destruir. Dona Jussara segurou a mão de Jéssica. Você foi a primeira pessoa em anos que eu vi atravessar essa muralha. Não deixe que o medo dele destrua o que vocês têm. As palavras de Dona Jussara foram uma revelação dolorosa. Jéssica finalmente entendeu a profundidade da desconfiança de Marcelo, a origem de sua frieza. Ele não a estava rejeitando, estava se protegendo. A revelação lhe deu uma nova esperança, uma vontade de lutar por ele, de mostrar que ela não era como Verônica. Mas ela não teve tempo. No dia seguinte, a armadilha foi acionada. Patrícia, com os olhos vermelhos de lágrimas de crocodilo, pediu uma reunião urgente com Marcelo. Ela entregou um envelope, dizendo que sua consciência não a deixava mais ficar quieta, que ela se sentia culpada por ter apresentado Jéssica e que precisava alertá-lo. Dentro do envelope estavam as mensagens forjadas, o falso depoimento, tudo perfeitamente orquestrado para pintar Jéssica como uma caçadora de fortunas experiente e sem escrúpulos. Para um homem cuja maior ferida era a traição por interesse, aquelas provas foram como sal derramado em uma ferida aberta. Cada palavra confirmava seus piores medos. A pureza que ele viu nela, a doçura, a simplicidade, tudo não passava de uma atuação ainda mais cruel e convincente que a de Verônica. A dor antiga, a humilhação, voltaram com uma força avassaladora, cegando seu julgamento. Ele a chamou para sua sala no final do expediente. O diário não estava mais sobre a mesa. Em seu lugar, estavam as folhas impressas com as mensagens falsas. O rosto de Marcelo era uma máscara de fúria e dor contida. Eu quero que você me explique o que é isso, ele disse, a voz gélida. Jéssica olhou para os papéis, o coração afundando ao ler as mentiras fabricadas, as palavras que ela nunca disse, a pessoa que ela nunca foi. Marcelo, isso é mentira. Eu não sei de onde veio isso, mas eu nunca... Não minta para mim, ele explodiu, batendo com a mão na mesa, fazendo-a estremecer. Está tudo aqui. O plano, o diário, a sua atuação de garota ingênua, tudo calculado. Diga-me qual era o preço? Quanto você ia me custar a mais do que o nosso pequeno contrato? A dor em seu rosto era real, mas suas palavras eram navalhas. Eu fui um tolo, ele continuou, a voz embargada de raiva e autodepreciação. Um idiota completo por pensar, por um segundo sequer, que você era diferente. Você não é diferente. Você é igual a ela. Pior, porque você usou a inocência como disfarce. Pelo menos a Verônica era honesta em sua ambição. O mundo de Jéssica desabou. Não era a acusação que a destruía, mas a total falta de fé dele. O homem que a defendera no baile agora a apunhalava com as acusações mais vis que poderia imaginar. As palavras de Dona Jussara ecoaram em sua mente. O medo faz um homem bom cometer atos terríveis. Ela viu diante de si não um CEO poderoso, mas um homem quebrado, cego por sua própria dor. E percebeu que não havia nada que ela pudesse dizer para alcançar o verdadeiro Marcelo, enterrado sob camadas de medo e desconfiança.
As lágrimas que ela segurava finalmente caíram, mas seu olhar era firme. O amor que ela sentia se transformou em pó, substituído por uma tristeza profunda. Você tem razão, disse ela, a voz surpreendentemente calma em meio à tempestade. O tolo aqui fui eu, por pensar que um homem como você poderia ver o coração de alguém. Por pensar que aquele beijo significou alguma coisa além de uma quebra de contrato. Ela se virou e caminhou em direção à porta, o coração em 1000 pedaços. O contrato está rompido. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero nada de você. Eu vou desaparecer da sua vida. E você pode voltar a viver seguro atrás dos seus muros. Ela fechou a porta atrás de si, deixando Marcelo sozinho com sua dor e sua vitória amarga. Ela caminhou para fora da empresa, para fora daquela vida, sem olhar para trás. Naquela noite ela arrumou uma pequena mala. No dia seguinte, sentindo uma náusea persistente que atribuía ao estresse, ela parou em uma farmácia no caminho para a rodoviária. Algo, uma intuição, a fez comprar um teste de gravidez. No banheiro frio e impessoal da estação ela esperou, o coração martelando contra as costelas. E então, ela viu. 2 linhas cor-de-rosa. Positivo. Ela estava grávida. Sozinha, humilhada e com o coração partido, ela agora carregava dentro de si o pequeno Victor, o único e verdadeiro elo que restava com o homem que havia acabado de destruir seu mundo. A partida de Jéssica deixou um vácuo na vida de Marcelo, um silêncio que gritava mais alto do que qualquer acusação. Ele conseguiu o que queria. Estava seguro novamente atrás de suas muralhas, livre da ameaça da vulnerabilidade. Mas a vitória tinha o gosto amargo de cinzas. A imagem do rosto dela, devastado pela dor, mas com uma dignidade inabalável, o assombrava. As palavras dela, "O tolo aqui fui eu, por pensar que um homem como você poderia ver o coração de alguém", ecoavam em sua mente, cada uma um golpe em sua consciência. Sozinho em sua sala gigantesca, ele tentou se convencer de que havia feito a coisa certa, que havia se livrado de uma golpista antes que fosse tarde demais. Mas uma dúvida incômoda começou a corroê-lo. A dor nos olhos de Jéssica não parecia a de uma atriz desmascarada. Parecia a de uma alma genuinamente ferida. Ele releu as mensagens forjadas, o depoimento do suposto ex-namorado. Na primeira leitura, cego pela fúria de sua ferida antiga, tudo pareceu convincente. Agora, na calmaria assustadora que se seguiu à tempestade, pequenas inconsistências começaram a saltar aos seus olhos. A linguagem das mensagens não combinava com o jeito que Jéssica falava ou escrevia. Havia uma malícia, um tom calculista que ele nunca vira nela. A culpa o consumia. Ele passava as noites em claro, vagando pela mansão silenciosa, o uísque não sendo mais capaz de aplacar o tormento. Dona Jussara o observava de longe, o coração apertado. Ela sabia que ele havia cometido um erro terrível, mas também sabia que ele precisava encontrar o caminho da verdade sozinho. O ponto de virada veio de onde ele menos esperava. 3 dias após a partida de Jéssica, Marcelo estava revisando as imagens das câmeras de segurança da empresa, procurando por um incidente não relacionado, quando, por um impulso, ele decidiu verificar as gravações do dia em que Patrícia lhe entregou o envelope. Ele a viu entrar em sua antessala, o rosto contorcido em uma falsa expressão de tristeza. Mas foi o que aconteceu depois que fez seu sangue gelar. Ao sair, Patrícia foi para um canto do corredor que ela julgava não ser vigiado. Ela pegou o celular e a câmera de um ângulo distante capturou seu rosto. O choro havia sumido. Em seu lugar havia um sorriso de triunfo puro e venenoso. Ela digitou uma mensagem rápida e, por um instante, o reflexo da luz na tela iluminou as palavras que ela enviava. Missão cumprida. O rei está de joelhos. Agora minha recompensa. O mundo de Marcelo ruiu. Aquele sorriso, aquela mensagem, era a prova da farsa. Patrícia não estava preocupada. Estava exultante. Que a destinatária da mensagem só podia ser uma pessoa. A verdade o atingiu com a força de um trem desgovernado. Ele não fora enganado por Jéssica, fora manipulado por Verônica e Patrícia, 2 mulheres movidas por vingança e inveja. E ele, em sua arrogância e medo, havia caído na armadilha como um iniciante, destruindo a única pessoa que talvez tivesse sido verdadeira com ele.
A fúria que tomou conta de Marcelo era fria e absoluta. No mesmo instante, ele convocou a chefe de segurança e ordenou que Patrícia fosse levada à sua sala. Ela entrou, ainda acreditando ser a heroína da história, mas o sorriso morreu em seus lábios ao ver a imagem congelada de seu rosto triunfante na tela gigante atrás de Marcelo. Eu acredito que esta mensagem não era para mim, disse ele, a voz tão baixa e gélida que parecia cortar o ar. Quem é o rei que está de joelhos, Patrícia? E qual é a sua recompensa? O pânico tomou conta dela. Ela gaguejou, tentou negar, mas a prova era irrefutável. Arrume suas coisas. Você tem 5 minutos para desaparecer deste prédio. Se eu vir seu rosto novamente, ou se seu nome aparecer em qualquer empresa deste setor, eu pessoalmente garantirei que sua carreira acabe para sempre. Agora saia da minha frente. Ele a demitiu sumariamente, sem nem mesmo olhar para ela, enquanto os seguranças a escoltavam para fora. Sua próxima parada era o confronto final. Ele dirigiu até o apartamento luxuoso de Verônica, ignorando os porteiros e subindo sem ser anunciado. Ele a encontrou relaxando na varanda, um copo de vinho na mão. «Marcelo, que surpresa agradável», disse ela, o sorriso falso no lugar. Ele jogou uma cópia da mensagem de Patrícia na mesa à sua frente. Acabou, Verônica. O jogo, a manipulação, tudo. Você não vai mais usar o meu passado para destruir meu futuro. O rosto dela se contraiu em uma máscara de ódio. Ela não era nada, uma garotinha estúpida que não te merecia. Ela era mais mulher do que você jamais será, retrucou ele, a voz cheia de um desprezo que ele nunca sentira antes. Ela era sincera, e eu a destruí, graças a você, e graças à minha própria estupidez. Qualquer laço que ainda existia entre nós, qualquer resquício de história, está morto. Não me procure, não fale meu nome. Para mim, você não existe mais. Ele se virou e foi embora, deixando-a sozinha com sua vitória vazia. Mas a justiça não trazia alívio, apenas aumentava o peso de sua culpa. Ele precisava encontrar Jéssica, precisava implorar por seu perdão. Desesperado, ele foi até o prédio dela. O porteiro informou que ela havia entregado o apartamento naquela manhã. O coração de Marcelo falhou uma batida. Ele conseguiu o endereço dos pais dela no interior, uma informação que constava em sua ficha de funcionária. Dirigiu por horas, o pé fincado no acelerador, a mente em um turbilhão de arrependimento e medo. E se fosse tarde demais? E se ela nunca mais quisesse olhar em seu rosto? Ele encontrou a casa simples, com um pequeno jardim bem cuidado na frente. A porta estava entreaberta. O estômago de Marcelo se revirou de ansiedade. Ele entrou devagar, chamando o nome dela. A casa estava silenciosa, mas havia um som vindo do quarto. Ele seguiu a voz e a encontrou lá. Jéssica estava de costas para a porta, dobrando algumas roupas e as colocando em uma mala aberta sobre a cama. Ela estava de partida, indo embora da cidade para criar o filho dele sozinha. «Jéssica», ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Ela se virou e o susto em seu rosto foi rapidamente substituído por uma expressão de cansaço e dor. Ela não estava com raiva. Parecia apenas esgotada. Seus olhos estavam fundos e havia uma nova maturidade em seu olhar. «O que você está fazendo aqui, Marcelo?» Ela perguntou sem emoção. Ele deu um passo para dentro do quarto, as palavras se atropelando em sua pressa para sair. «Eu sei de tudo. A armação da Patrícia, da Verônica, eu sei que era tudo mentira. Eu vi as provas. Eu fui um cego, um covarde. Eu deixei meu passado me envenenar e descontei tudo em você. Não há desculpa para o que eu fiz, para as coisas que eu disse». Ele parou a poucos metros dela, o desespero estampado em cada linha de seu rosto. «Jéssica, eu te amo». A confissão saiu, crua e vulnerável. A palavra que ele mais temia, agora sendo sua única esperança. «Eu percebi tarde demais. Percebi que a minha vida antes de você era vazia, cinzenta. Você trouxe cor, trouxe sentimento. E eu, com medo, tentei apagar tudo». Ele olhou para a mala sobre a cama. «Não vá. Por favor, não vá. O contrato, a herança, a empresa, nada disso significa nada sem você. Eu não me importo com o herdeiro, eu me importo com você, com a nossa família». Jéssica o ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo lentamente por seu rosto. As palavras dele eram tudo o que ela sonhara ouvir,
Mas elas vinham tarde demais, depois de uma ferida profunda demais. Como eu posso acreditar em você? Ela sussurrou, a voz quebrada. Daqui a um mês, quando outra dúvida surgir, você vai me destruir de novo? Não, disse ele, dando mais um passo, as mãos abertas em um gesto de súplica. Eu nunca mais vou duvidar de você. Eu abro meu coração para você, Jéssica. Minha dor, meu passado, tudo. Confie em mim. Me dê uma chance de consertar o maior erro da minha vida. Me deixe ser o homem que você merece, o pai que nosso filho merece. A menção ao filho o fez parar. Ele a olhou, confuso. Nosso filho. Naquele momento, em meio à dor e à incerteza, Jéssica colocou a mão protetoramente sobre sua barriga ainda lisa. Seus olhos encontraram os dele, e a verdade pairou no ar entre eles, frágil e poderosa. A busca de Marcelo pela redenção havia acabado de ganhar um significado completamente novo. A mão de Jéssica em sua barriga foi uma declaração silenciosa que abalou o mundo de Marcelo de forma irreversível. A palavra que ele mesmo dissera, nosso filho, pairou no ar, carregada de um peso e de um milagre que ele mal conseguia compreender. O herdeiro que ele planejara como uma cláusula de contrato, uma solução de negócios, era real, e ele quase o perdeu. Quase perdeu tudo. O choque no rosto dele deu lugar a uma onda de emoção tão forte que o fez cambalear. Lágrimas que ele não derramava desde a infância brotaram em seus olhos. Ele caiu de joelhos diante dela, não de uma forma teatral, mas como um homem cujo corpo não conseguia mais sustentar o peso de seu arrependimento. Um filho, ele sussurrou, o olhar fixo na barriga dela. Jéssica, meu Deus, o que eu fiz? Ele escondeu o rosto nas mãos, os ombros tremendo em soluços silenciosos. Toda a sua arrogância, seu controle, sua fachada de poder, desmoronaram naquele pequeno quarto. Jéssica o observava, o coração partido por sua dor, mesmo sendo ela a maior vítima. Pela primeira vez, ela não via o CEO milionário ou o homem ferido que a atacou. Via apenas Marcelo, despojado de todas as suas defesas, quebrado e arrependido. Eu não te peço perdão porque sei que não o mereço, disse ele, erguendo o rosto banhado em lágrimas. Só te peço uma chance de merecê-lo. Uma chance de provar todos os dias pelo resto da minha vida que o homem que te humilhou não é o homem que eu quero ser. Aquele homem estava cego pelo medo, pelo fantasma de uma traição que me assombra há anos. Mas não é uma desculpa. Nada justifica a forma como te tratei. Ele se arrastou para mais perto sem ousar tocá-la. Eu amo você, Jéssica. Amo sua bondade, sua força, sua pureza. Amo a mulher que escrevia sonhos em um diário e a mulher que me enfrentou com a verdade em seus olhos. Por favor, me deixe amar você direito. Me deixe ser um pai para o nosso filho. A sinceridade em sua voz era inegável. A muralha de gelo havia derretido, revelando o homem que Dona Jussara descrevera. Um homem bom, aterrorizado pelo medo de se machucar novamente. Jéssica sabia que tinha uma escolha. Poderia ir embora criar seu filho com a força que descobrira possuir. Ou poderia arriscar seu coração mais uma vez, na esperança de que o amor que floresceu entre eles fosse forte o suficiente para superar a dor que ele mesmo causou. Lentamente, ela se sentou na beira da cama, estendendo a mão para ele. Marcelo a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu te perdoo, Marcelo, ela disse, a voz suave, mas firme. As palavras pareceram libertá-lo de um fardo invisível. Eu te perdoo porque vi sua dor, mas o perdão é apenas o começo. A confiança teremos que reconstruir juntos um dia de cada vez. Todos os dias, ele prometeu, a voz embargada. Eu te darei todos os dias da minha vida. Jéssica sorriu em meio às lágrimas, um sorriso pequeno e esperançoso. Ela levou a mão dele e a colocou suavemente sobre sua barriga. Ele se chamará Victor. Ouvir aquele nome, o nome de seu sonho secreto, o nome que ele lera no diário com tanto escárnio, foi o golpe final em seu coração arrependido. Era a prova de que o desejo dela sempre fora puro. Ele fechou os olhos, sentindo o calor da mão dela e a promessa de uma nova vida sob sua palma. Naquele momento, o contrato foi finalmente queimado, e em seu lugar, uma família começou a nascer. Com um gesto que selou seu futuro,
Marcelo se levantou e, em vez de vê-la fazer as malas, começou a ajudá-la a desfazê-las, peça por peça, guardando de volta na gaveta os sonhos que ela quase levara embora. Epílogo. 10 meses depois. A mansão. Vasconcelos não era mais um palácio de mármore frio. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando um tapete macio, onde brinquedos coloridos estavam espalhados. Risadas de bebê ecoavam pelos corredores antes silenciosos, a trilha sonora de uma nova era. A casa havia se transformado em um lar. No centro da sala de estar, Marcelo, vestido com uma calça de moletom e uma camiseta simples, estava deitado no chão, fazendo caretas para o pequeno ser de olhos escuros e cabelos pretos que gargalhava em seu colo. O pequeno Vitor, com seus 3 meses de vida, era o centro do universo de seus pais. Jéssica, agora sua esposa, observava a cena da poltrona, um livro esquecido em seu colo e um sorriso que irradiava felicidade e paz. Ela não era mais a jovem tímida e assustada. O amor e a maternidade haviam lhe dado uma confiança serena. Ela era a rainha daquele lar, não por decreto, mas pelo amor que o preenchia. Marcelo ergueu o olhar e seus olhos encontraram os dela. O amor que passava entre eles era uma corrente palpável, uma conversa silenciosa que contava a história de noites em claro, fraldas trocadas, medos compartilhados e uma alegria tão profunda que chegava a doer. Ele havia cumprido sua promessa. Todos os dias, ele lhe mostrava com ações, não com palavras, o quanto a amava e respeitava. Ele se tornou o pai presente e o marido devotado que ela sempre soubera que ele podia ser. Dona Jussara entrou na sala com uma bandeja de suco, parando na porta por um instante para absorver a cena. Um sorriso terno e satisfeito iluminou seu rosto. O menino Marcelo, que ela vira se fechar para o mundo, estava finalmente curado. Que a jovem por quem ela um dia desconfiou havia se revelado a salvadora de todos eles. A felicidade genuína naquela sala era a recompensa por toda uma vida de lealdade. Jéssica se levantou e se sentou no tapete ao lado do marido, beijando a cabeça de Victor. Marcelo passou o braço ao redor dela, puxando sua pequena família para um abraço apertado. Eles não eram mais 2 pessoas unidas por um documento, mas uma unidade forjada na superação. A humilhação, a traição e a injustiça haviam sido apenas o solo pedregoso de onde um amor verdadeiro e resiliente havia conseguido brotar, mais forte e mais belo do que qualquer um deles poderia ter sonhado. Eles eram uma família de verdade, a prova viva de que, mesmo após a mais escura das tempestades, o coração sempre encontra um caminho de volta para casa. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal, com a prova de que um contrato frio pode se transformar em uma família calorosa. E aí, gostou da jornada de Jéssica e Marcelo? Se essa trama de superação e perdão te emocionou e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. A história deles nos lembra que o verdadeiro amor sempre encontra um caminho para curar as feridas. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.